Olá, sejam muito bem-vindos ao ImaCast, ao retorno do ImaCast, né, nessa semana tão especial que é a Semana das Mulheres aqui na IMA. Eu sou a Camila, coordenadora de Marketing e Comunicação. E para esse bate-papo, né, o poder do não, o tema do nosso podcast, eu tô com uma convidada muito mais que especial, que é a Gleice Oliveira, nossa psicóloga convidada. Também tô com a Mariana, supervisora de desenvolvimento humano e organizacional. E a Carla, que também trabalha comigo. Gente, eu quero que seja um bate-papo muito, assim, fluido, natural, onde a gente troca experiências, né? Então, eu queria começar perguntando para a Gleice, né? Por que é tão difícil dizer não, ainda mais nós mulheres? Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Um prazer estar aqui com você, Camila. Um prazer estar aqui com vocês, meninas. Dizer não é complicado, porque dizer não traz uma visibilidade de que você está se afastando, de que você está se indisponibilizando. As pessoas querem estar disponíveis, as pessoas querem ser aceitas, né? O tempo todo. Sim. Todo mundo quer uma aceitação. A rede social está aí para poder falar a respeito disso, né? Então, esse dizer não significa que você está afastando as pessoas de você. Então, você quer estar sempre à disposição. Você quer sempre aceitar tudo para que as pessoas também te aceitem em todos os momentos. Então, o maior problema de dizer não é isso. É essa falta e esse medo de estar sozinho, esse medo do abandono. Normalmente, né, em algumas situações vem dessa cultura que nós aprendemos isso. As mulheres normalmente têm muito essa prática de estar sempre disponível, né, fazendo tudo dentro de casa, fazendo tudo para os filhos, fazendo tudo para o esposo, ou fazendo tudo para a mãe, para o pai. Na sociedade, as mulheres, elas abraçam tudo com esse medo dessa solidão, com esse medo desse abandono. Sim, e a gente tem aquela ideia, se eu falar não, eu vou estar sendo rude, ou então eu vou estar com uma imagem negativa, né? Vou estar passando uma imagem negativa. Exatamente. A gente é condicionado a ser bonzinho, né? Então, esse falar não é muito difícil muitas vezes, né? Exatamente. E as mulheres, elas querem, né? As pessoas, na verdade, elas buscam isso, né? De essa aceitação, essa forma de não ser rude, de ser dócil, de aceitar tudo. E aí você vai dizendo não para si mesmo. Ao invés de dizer não para o outro, você diz sim para o outro em todas as situações e vai dizendo não para si. E aí ninguém se depara com esse não constante para si mesmo. Então é muito complicado, é muito complexo. As pessoas, elas querem estar inclusa. A inclusão, ela é desejada por todos, né? Uhum. Você quer participar de uma roda de amigos e que todos conversem com você. Você quer entrar na empresa e que as pessoas venham até você. Então, é complicado. Normalmente, o problema de dizer não é esse medo, essa aceitação e também essa cultura de ser solícito, de ser aceito. De ser aceito. Será que o que vão pensar de mim? Se eu falar não para isso, o que vão pensar de mim? Então, é mais fácil você ser um polvo, aceitar tudo, fazer tudo e não dizer esse não para as pessoas e ficar negando a si mesmo sempre. Eu queria ouvir um pouquinho a Mari. Como que é no seu dia a dia? Você tem essa dificuldade, você sendo mãe, sendo casada, sendo uma gestora também? Queria te ouvir um pouquinho. Tenho bastante, não é de agora não, é desde que eu era criança, adolescente, eu tive muita dificuldade. Agora eu venho trabalhando, mas assim, quando eu penso sobre isso, sobre essa questão de dizer não, a pessoa mais difícil sou eu mesma. Eu acho que eu tenho que dizer não para minha própria autocobrança. Então, assim, às vezes a demanda vem de mim. No sentido assim, eu tenho que dar conta de tudo. A casa tem que estar arrumada, os filhos têm que estar, né, tem que brincar, tem que estar tudo arrumadinho, escola, marido, é tanta coisa, e aí vem a culpa quando a gente não consegue dar conta, né? Ou quando em um dia só não consegue dar conta, né, já vem aquela culpa, né? Então eu tenho trabalhado para me autocobrar menos. Uhum. Então, assim, eu vou fazer o que dá conta, o que eu dou conta. E se eu não der, hoje eu vou tirar o dia para descansar. E aí, trabalhar essa culpa. Porque às vezes a gente
sei lá, tô descansando, tô fazendo alguma coisa que eu gosto, tô passeando. E aí você fica, devia estar em casa, cuidando de tal coisa. Eu devia estar lendo um livro, eu devia estar aprendendo alguma coisa. E descansar também é importante. Sim, verdade. Ter o meu momento também. E você não vai ser uma mãe ou uma pessoa pior por ter Exato. descansado em um momento também, né? Exato. E eu acho que vocês que são mães, vocês devem também sentir isso, né? Porque com o filho a gente fica assim, nossa, eu tenho que estar disponível o tempo inteiro. Eu tenho que estar presente, eu tenho que, enfim, né? Tem que brincar, E aí quando a gente para e fala, não, agora esse momento é meu. É um desafio. É um desafio. O que você acha? Pra você é assim também, Ká? Eu acho que assim, o não, ele tem algumas vertentes, né? Eu acho que o não no trabalho, pelo menos no meu caso, o não no trabalho pra mim é mais fácil. O não em casa, pra mim, ele já é mais suave no meu caso, porque eu acho que o não, no meu caso, quando envolve a educação dos filhos, é meio complexo, porque às vezes tem o não da mãe e tem o sim do pai, ou às vezes ao contrário, tem o sim do pai e o não da mãe. E aí tem essa divergência, né? Então eu acho que o não na educação dos filhos, ele acho que ainda é um pouco mais difícil, talvez no meu caso, né? Porque é engraçado que às vezes assim, a mãe é sempre a ruim da história, né? Porque a mãe tá sempre ali, a mãe ela tem que estar disponível o tempo todo, foi o que a Mari falou, né? A mãe ela é 24 horas, ela não tem o descanso, né? E o pai às vezes tá no trabalho e aí a gente sempre se culpa, né? E às vezes eu falo não em excesso e às vezes me culpo por falar não em excesso porque eu tô mais disponível ali para ela, né? Então, eu acho que é bem complicado, né? Esse conflito do pai fala sim, a mãe fala não, ou ao contrário. É aquilo, né? O não, ele sempre tem um questionamento. Então, é mais difícil você falar não. Porque o não, você tem que falar não e tem que explicar o porquê você tá falando não. Então, às vezes, eu acho que para os pais, né? Para o pai, no caso, a figura masculina, é mais fácil falar o sim, porque o sim não gera questionamento. O não sempre vai gerar um questionamento. Por quê? Por que mamãe do não? Né? O sim é mais fácil. Então, eu acho que é complicado, né? O não no trabalho, o não na educação. O não sempre tem mais questionamento do que o sim, né? Então, acho que assim, essa é a minha opinião. Mas então, só puxando o gancho do que ela falou, porque eu lembrei de uma frase que falaram uma vez, que você só conhece uma pessoa quando você fala não pra ela. Porque falando sim pra todo mundo sempre, você não sabe, né? Sim. O pior daquela pessoa ou como vai ser aquela situação depois. Exatamente. O que ela trouxe, eu acho bacana falar a respeito disso, porque assim, ó, lá em casa nós temos 3 filhos. Falei aqui pras meninas do mundo. É um espanto mesmo. Acho que eu sou a única que ainda não tenho nenhum filho. Vai ter, ou não sei. Mas assim, nós precisamos entender que existem papéis dentro de casa, né? E o pai também exerce um papel, ele precisa exercer. E às vezes essa mãe que faz tudo, mesmo sem perceber, fala esse sim para tudo, ou seja, eu comando aqui, eu comando ali, eu cuido de casa, eu cuido do trabalho, eu cuido da criança, eu vejo a escola. Um exemplo que eu dou para vocês é que na escola das crianças, eles mandam mamãe, tarará, tarará, tarará. Mas quem leva as crianças para o colégio, por exemplo, e normalmente quem observa as coisas do colégio é o meu esposo. E aí, às vezes, ele fala, mas por que não coloca papai? Por que tem que colocar mamãe, né? Então, nós temos essa responsabilidade, acho que dessa administração um pouco melhor, para que esse não seja dito e que esse pai também ocupe alguns espaços, né? Eu tenho um exemplo de uma paciente que eu preciso trazer aqui para vocês, por exemplo, que a vida dela melhorou muito, porque ela começou a dizer que tinha o papel do pai ali também. E ele foi acrescentado, porque ela, por exemplo, se essa cadeira estiver ocupada, né, por alguém, eu estou sentada aqui. Alguém entra, ela não vai sentar aqui porque eu estou sentada, certo? Agora, se ela estiver vazia, a pessoa vai entrar e vai sentar porque tem um espaço ali para poder ser ocupado. A mulher, normalmente, ela senta em todas as cadeiras
de dentro de casa. Nossa, faz Né? muito Ela sentido ocupa isso. todas as cadeiras. Uhum. E aí ele não tem o que fazer. E é gostoso não ter o que fazer, não é? É. Maravilhoso Cômodo, isso, né? não É é? cômodo, verdade. É perfeito. Só que você não percebe que isso está acontecendo. E aí, através da terapia, a gente foi trabalhando isso e ela começou a dizer alguns nãos, né? Deixar ele fazer. Por exemplo, num churrasco, eles iam num churrasco, né? E ela ia comer. Ela, às vezes, a comida dela esfriava, porque ela tinha que olhar as crianças ao mesmo tempo. Ele estava comendo, conversando, brincando, resolvendo. Porque ela não precisava dessa ajuda. Na verdade, ele não. Né? É difícil para a pessoa ir lá e se apresentar se a cadeira está ocupada. Se a cadeira estiver vazia, ela vai sentar. Se ela não estiver vazia, não tem como sentar Sim. naquele lugar. Entendeu? Então, muitas vezes, nós quem colocamos esses paradigmas, eu poderia dizer dessa forma, dentro de casa. E aí fica sobrecarregado para essa mulher, para essa mãe, esses nãos, porque é a mãe que vai limpar o ouvido, é a mãe que vai, sei lá, falar a hora do banho, que vai colocar o laço, que vai pôr Sim. talvez uma menina um brinco, o menino colocar a chuteira, lavar a roupa. Porque ela vai ocupando todos esses espaços. Vai que vai assumindo, vai né? E assumindo a mulher já isso. tem essa tendência também, por ser a mãe, né? Exato. E por achar que o por tá outro nessa faz no posição. tempo errado também. Não Tem faz muito do disso. nosso jeito, não é? Exatamente, esse é o problema. Às vezes você vai ter que educar. Desculpa, essa palavra acho que é ruim, mas é mais ou menos isso. Quando nós nos casamos, aquela pessoa ela vem de uma família com de uma determinada forma, né? Um determinado Com outra educação. padrão, outra né? educação, de outra forma. E muitas vezes ele não fazia. Então ele vai ter que aprender. Só que quando nós aprendemos alguma coisa, nós precisamos de quê? De paciência. E as pessoas não têm essa paciência. Então ele vai fazer aquela situação, ele vai aprender, mas com o tempo dele. Só que você já tem prática. Porque você desde pequena está fazendo. Então aquilo é normal para você. Você vai fazer tranquilamente. Mas quando eu aprendo a ler ou a escrever, não é rápido. Qualquer coisa que eu vou aprender, eu preciso de um desenvolvimento. Sei lá, estou fazendo exercício físico, eu não crio um músculo assim. Sim. Né? Eu vou com o tempo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. E aí, nós não temos essa paciência. Então, por isso que a gente vira esse polvo. Por isso que ela falou, né? Lá em casa é mais fácil dizer não. Mas, na verdade, ela tá falando não pra ela mesma. Porque ela tá falando não pra um monte de coisa. Que poderia... Ó, isso aqui ele que administra. Aqui eu que vou... Poderia estar dividido. Poderia estar melhor dividindo. né? Isso, dessa forma. Eu Sim. acho que a melhor forma de entender é que existem papéis dentro de casa. E o papel de pai existe, o papel de esposo existe. Ele tem que ser ocupado. Então, desocupa a cadeira, por favor, gente. Vamos sair dessas cadeiras. Eu me lembrei de um exemplo dessa semana, que lá em casa a madrugada é minha, porque meu bebezinho de 1 ano acorda muito, então eu que levanto, né, vou mamar. E de manhãzinho meu esposo que acorda pra ficar com ele e eu fico dormindo mais um pouco. E aí, acho que foi ontem, antes de ontem, eu ouvindo o Luca chorar, reclamar. E eu tava com tanto sono que eu não conseguia levantar pra ir lá salvar, né? Porque Você já tinha acordado à madrugada? Já. E eu ouvindo, mas é o que você falou, o que é? Eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver, porque meu marido não vai saber resolver. Aí passou um tempo, acordei, né, e falei pra ele, e aí, o que aconteceu? Ah, ele tava reclamando. Aí eu falei, nossa, amor, eu não consegui levantar pra vir ver. Aí ele, mas pra que você ia levantar? Não sou eu que tô cuidando? Você vai levantar pra quê? A gente não combinou que essa hora você vai dormir? Então é o que você falou, às vezes a gente não dá esse espaço. E eu tô tirando a responsabilidade dele. Sim. Assim, se vira, você não é o pai. É isso, é Vai se inconsciente, né? virar. E ele vai resolver, não é? Do jeito dele, Do não jeito do nosso dele, jeito. exato. Até porque a Esse. realidade hoje da maioria das famílias é essa, né? Antigamente era a realidade da mulher ficar em casa cuidando da casa e dos filhos e o marido trabalhar. Então, não que a mulher não trabalhe, né? Em casa a gente tem trabalho Que não dobrado. seja, né? Mas tudo trabalhar somava. fora, né? Sim, Mas sim. a realidade hoje é diferente, né? Hoje a realidade realmente é a mulher trabalha, o homem trabalha fora, então realmente é mais difícil pra gente, porque é aquilo que a Mari falou, às vezes a gente faz
porque a gente sabe que se deixar fazer, a gente vai ter o trabalho dobrado. Sim, não, mas Mas é é cultural. difícil realmente a gente dizer não pra gente mesmo. Opa, deixa ele fazer, porque aí você fica E assim, às deixa vezes eu ele fazer. vai Porque... fazer de uma outra forma, e não é porque é você que tá fazendo que vai ser a forma melhor. Ele pode fazer de uma forma diferente. Exatamente. isso E aí vai as dar crianças, certo, elas né? vão entender, elas vão Sim. aprender que o papai faz de uma forma Exato. e precisa disso. A criança, principalmente, né, na vida, a criança, ela precisa daquela mãe, que é a superprotetora, que vai descer, vamos pensar no escorregador, tá? Tá descendo no escorregador, a mãe vai com todos os dedos ali para a criança não cair. O pai vai deixar a criança descer de cabeça. E precisa disso, precisa desse aventureiro. Por isso que tem esses papéis, né? Concordo. O masculino e o feminino ali. Vai ter esse aventureiro e vai ter esse mais seguro. E a criança, ela precisa ter esses dois. Ela precisa dos dois. Ela precisa aprender com os dois. Eu tenho um exemplo também de madrugadas. A Maria tem 8 meses, né? Eu tenho 3, Maria tem 8 meses. Então, aconteceu recentemente isso. Agora ela já dorme bem, graças a Deus. Ai, que bom. Não, a noite toda. Nossa, uma benção. Mas tinha madrugada que ele falava pra mim, me acorda. Ele não... Gente, pode cair o mundo. Meu esposo, ele não acorda. Não adianta, não adianta. E ele fala pra mim, ele fala, pode me acordar. Se você me acordar, eu vou levantar. Mas eu preciso que alguém vá lá e me acorde. E aí eu fiquei, acho que umas 3, 4 noites, não querendo acordar pra poupá-lo. Porque eu estava em casa e ele ia trabalhar. Falei, ele pediu, gente. Eu tô cansada. Porque Você tá trabalhando de dia também. o dia todo. Eu falei, não. Eu chamei, falei, Acho ele levantou justo. tranquilamente. Era coisa da minha cabeça. Ele levantou tranquilamente, cuidou dela, fez o que precisava ter feito e tal. E eu descansei, eu tinha dado, na época ela ainda mamava no peito, eu tinha dado o TT, ela tranquilizou, ele ficou pronto. Mas na minha cabeça era, eu vou poupar. Mas foi o que ela falou. Eu coloco algumas coisas, eu vou me podando, eu vou falando sim pra tudo e dizendo, não, eu consigo. Essa mulher super heroína, assim, as mais maravilhosas. Não precisa. Ninguém quer uma mãe super-herói. Eu acho que esse rótulo é muito chato. Muito não vem chato. falar que eu sou guerreiro. Não quero ser guerreira. Não, muito obrigada. Não, a não história quero. de que na nossa época, né, a gente tem que trabalhar e cuidar de tudo. Não. Na versão anterior, o que era? E eu acho que, né, naquela época funcionou assim, e se hoje funcionar na sua casa, ok, maravilhoso. Trabalha ele, você fica em casa, trabalhando em casa e cuidando. E eu acredito que isso também é uma forma saudável. Mas se não for, se for o contrário, se você trabalha e ele também, as coisas também precisam acontecer, essa divisão. E ele precisa fazer o papel dele. Nós precisamos entender que antes mesmo de nós sermos pais ou mães, nós somos seres humanos e temos um monte de necessidades e coisas boas para fazer, Com certeza. né? E eu percebo, você pode até me falar se é isso mesmo, né, da parte da psicologia. Que parece assim que se a gente entra nesse ritmo louco de fazer muita coisa ao mesmo tempo, parece que o nosso corpo e nossa cabeça acostuma com esse ritmo. E não é legal. A gente precisa ter um tempo, né, de ficar em silêncio, ficar, sabe, isolado, no sentido assim, agora eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, algum hobby, alguma coisa minha. Porque quando você vê, o dia a dia tá tão louco Sim. que parece que você, sei lá. E parece que às vezes quando você para um pouquinho pra descansar, você já sente, nossa, eu não tô sendo produtiva, né? Exato, você não Eu sinto consegue muito descansar. isso. É a culpa, né? É a culpa. Nasce, a culpa vindo. nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exato. Mas não só como mãe, a mulher hoje, eu falo por mim, né, com trabalho, vida corrida, fazendo várias coisas, né, então você já tem aquele dia a dia mais corrido, então quando você tá mais tranquila, vou ler um livro, por exemplo, vou descansar, você já pensa, mas eu tinha que estar fazendo tal coisa, e outra coisa, e outra, e você vai surgindo as coisas que você deixou, né, Mas é nesse e momento, vem a culpa também. nós precisamos ter tédio. Nós não temos mais... Quem é que se sente entediada? Não dá tempo. Meu dá filho tempo, falava né? assim pra mim, nossa, um momento tão entediado. Eu olhava pra cara dele e falava, gente, que delícia. Ele Maravilhoso, falou, né? João tem 9 anos. Ele fala, nossa, tô entediado. Eu falo, filho, que delícia. Como eu queria sentir tédio. Nós não temos, nosso cérebro, ele precisa disso. Nós precisamos descansar, parar um tempo. É Por o quê? ócio criativo, né. Exatamente, é nesse momento que a criatividade vem, é nesse momento que os insights acontecem, é nesse momento que você se torna produtiva ainda mais. No descanso, que o seu cérebro descansa, Sim. né? Claro, depois de um exercício, você descansa para as coisas entrarem no eixo.
Porque se você ficar fazendo, no fundo, você não tá fazendo nada. Você só tá destruindo aquela pessoa que é você. Você esquece de você pra falar o sim pra tudo e pra todos. Não, e às vezes né? você não tá fazendo nada, mas aí você pega o celular e aí a dopamina vem, e você fica no videozinho Com passando. certeza. Também tá fazendo 1 milhão de coisas, porque seu cérebro tá ali, trabalhando, descansa. funcionando. Gente, vamos voltar pro yoga, vamos fazer alguma coisa aí que, né, fazer um exercício físico, uma Sim. caminhada, uma corrida, ou ler um livro, porque o nosso cérebro, ele para, assim, quando nós estamos lendo, ele para, ele vai bem mais lento, bem mais tranquilo. Por exemplo, sei lá, nós estamos com atividade a 1000 graus, e aí vai para 200 quando nós estamos lendo, porque ele entra nesse processo de aprendizado. É nesse momento que a gente vai desenvolver, que a gente vai aprender. Então, precisamos voltar a ter tédio. Mas com filhos não dá. Gente, dá sim. Sim. Dá tempo. Pega o esposo e fala, olha, vai ter o seu dia, mas hoje é o meu. Na verdade, eu acho que o que mais atrapalha é mais celular do que até filho. Porque celular, Hoje. o filho, uma verdade. hora É vai verdade. dormir, né? Os meus dormem super cedo. Sim. Aí eu já vou lá catar. Pronto, aí o cérebro Pronto. enche de dopamina. Na verdade, tem várias outras coisas que poderia fazer que a dopamina vem também. Né, a endorfina, todas as inas aí, elas vêm, mas depois de um processo. Eu comecei o exercício físico, não é na hora, start que começou. Sei lá, eu comecei um namoro com meu esposo, vamos colocar dessa forma. Não é na hora que vai vir, é com o tempo que esse hormônio da alegria chega. Mas na hora que eu ligo o celular, ele vem instantaneamente. Por isso que ele é muito viciante. Eu vejo que o maior problema hoje são as telas, né? Sim. Isso generalizando assim pra tudo, né? Que todo mundo fala e as pessoas ficam refém, né, do celular. Ficam. Eu mesma, assim, eu e várias pessoas sempre ouço que a gente chega em casa e já quer pegar o celular. Tem um espacinho no almoço, já quer ficar no celular. Precisa de um limite, É muito né? prejudicial, né? Esse E isso vício. às vezes acaba passando para os filhos também, porque às vezes você quer fazer algo, é mais fácil você dar o celular e deixar a criança entretida na tela para você conseguir fazer o algo, né? Exatamente. E aí também vem a culpa, né? Nossa, mas eu tô dando o celular demais, mas ao mesmo tempo eu preciso dar o celular, porque se eu não der o celular eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, assim, realmente é difícil porque a mulher, ela tá em constante cobrança, né? Em constante Em constante culpa. Então, assim, é bem complicado mesmo. Mas, por exemplo, quando sei lá, a criança faz alguma coisa que não tá correto, brigou com o amiguinho no colégio, você vai precisar trazer uma correção, talvez. Aí você tira a tela, sei lá, vai ficar sem tela durante 2, 3 dias. Por que tem que ser um castigo isso, gente? Tem que ser comum. Ele não ficou, não sobreviveu, vai sobreviver. Então, assim, é costume. São Nós coisas também de não costumes. tínhamos tela antes, Nós não né? tínhamos. E agora E nós estamos aqui. a gente tá numa outra realidade que parece que a gente não vive mais sem, né? O celular, por Exatamente. É complicado, não é fácil, tá? Lá em casa nós temos algumas políticas, assim, que nós seguimos um padrãozinho, assim. Ninguém tem celular, as crianças, né? Não possuem. João já tá, mãe, mas quando vai ser? Vai ser quando tiver que ser, agora não vai ser, não. Então, nós temos um padrão. Mas cada casa vai seguir um padrão. Mas que precisa ter esse controle, precisa. Né? Independente na sua casa, tem tela. Ok, ele tem celular, ela tem celular. Sei lá, acontece tem uma necessidade de ter aquele aparelho, né? Coloca limite. Sim. Coloca um tempo. Ele vai se acostumar. Na hora vai ser ruim, né? Porque tudo que você gosta e que é limitado para você vai ser ruim. Mas precisa. Porque aí você vai ter outros tempos saudáveis. Uma vez eu me peguei pensando assim, eu vou dar um celular porque, sei lá, tá gritando no restaurante. É criança, gente. Que criança que não brinca, que não fala alto, que não, né, não vai fazer alguma coisa. Não tava nem chorando, não era questão de choro, era questão de conversar, de falar. Falei, pra acalmar aqui, não. Eu tô com a minha criança, o ambiente aceita a criança. Não pode criança, não leva criança, mas pode criança, vai criança. Então, eles precisam se adaptar a essas crianças. Fica mais fácil. Perfeito. E acho que até pra gente colocar esse limite de celular, de tela e até resgatar outras coisas pra fazer. Sim. Em casa, eu, por exemplo, assim, eu tenho tentado, nesses poucos momentos, né, de descanso, de que as crianças estão dormindo, que eu tô tranquila,
o que eu posso fazer para acalmar minha cabeça, né? E aí agora eu tô numa fase assim de flor, então aí eu vou lá regar minhas plantinhas, eu vou, sei lá, arrumar minha cama, aí eu passo um cheirinho. E sabe a coisinha assim, que se você tá na correria, você quer fazer rápido pra fazer outra coisa, você nem curte. Olha que gostoso, né? Sim, é terapêutico. É terapêutico. E parece que pra mulher é uma delícia. Sim. Porque eu não tô assim, fazendo faxina em casa. Eu tô cuidando do meu lar, né? Isso. Então eu vou lá, eu afofo o travesseiro, dobro as roupas. Claro, isso não dá pra fazer todo dia, né? Na maior parte das vezes é aquela... Mas entre ficar no celular e fazer isso, Gente, né? uma delícia. Isso é prestar atenção no que você tá fazendo também, porque uma coisa que eu percebo é que a gente vai fazendo e vai entrando naquele modo automático, né? Vai. E você nem percebe o que você tá fazendo, mas tá fazendo porque precisa ser feito. Ou limpar Certas alguma coisas. coisinha, Limpar, né? Não, sei lá, eu vou limpar agora os potinhos lá, arrumar, aí organiza, põe etiquete. É uma delícia. Depois É muito você fala, bom. minha casa Eu tá... gosto também. Eu tenho uma paciente que nós fomos buscando hobbies, né? Que ela gostava de fazer. Então, foi pro vôlei. Aí, do vôlei não deu mais os horários, não batia. Ela comprou caderninho de colorir. Comprou eu amo várias essas canetinhas coisas, gente. e tá pintando. Só que assim, tem gente que gosta de mandala pra colorir e tal. Ela gosta de desenho de infantis. Então tem Sei. ursinhos, e ela pinta e fica horas fazendo isso. Que delícia. Ela é médica, né? Então assim, quando ela não tá fora de si, trabalhando, Certíssima. ela tá ali com a mente dela. Então assim, busquem coisas que satisfaçam. Um artesanato. Sim. Tem pessoa que, não sou do artesanato. Mas talvez goste de ler, goste de, sei lá, assistir não, gente. Assistir Ou não. seja, só de sair com as amigas em um momento, tomar um Ir café, pra um barzinho, né? fazer alguma Já Mas eu acho que coisa, assim, um restaurante. é difícil a mulher virar essa chave, né? Muito. Ela parar pra pensar, preciso cuidar de mim. É difícil. Né? E Então não sentir eu acho culpa. que o primeiro Exato. passo é realmente a mulher acordar e virar essa chave. Ou eu preciso pensar em mim, deixa eu pensar o que eu gosto de fazer. Ou então deixa eu tirar um tempo para tentar descobrir o que eu gosto de fazer. Porque eu acho que muitas mulheres não sabem nem o que elas gostam de fazer. Verdade. Sim. Então eu acho que o primeiro passo é tentar virar essa chave. Eu preciso parar, respirar e cuidar de mim, né? E depois o segundo passo talvez seja descobrir o que ela gosta de fazer. O autoconhecimento. Foi né? o que a gente fez na terapia. A gente passou por Exato. várias situações para que nós trouxéssemos para ela o que ela realmente gostava de fazer. Chegamos à conclusão de que ela gostava de colorir. E colore hoje, ama o que está fazendo. E talvez isso mude. Talvez ela queira depois fazer uma outra coisa. Mas ela está se disponibilizando a se conhecer. Aí um processo, Ela passa, né? ela faz terapia, 60 minutos daquele... Gleice, mas 50. eu tenho uma dúvida. Como falar Diga-me. não sem sentir culpa? Porque a gente tá falando de culpa, né? Bastante culpa. Porque a gente, quando fala esse não, a gente acaba depois sentindo essa culpa, nós Sim, mulheres. sim. Como não sentir essa culpa? Nós temos 3 formas, assim, de dizer não, né? A primeira forma de nós falarmos não é aquele não mais positivo. Que aí você vai entender. Mas primeiro você tem que dizer não pra você, né? Porque, não, eu não vou aceitar isso. Vai conversar, vai bater um papo ali com o seu inconsciente. Chegar ali numa situação. Decidiu como vai ser, que você não quer mesmo, não vai dar certo e tal. Você vai dizer, tem 3 passinhos aí. Tem um positivo, que se você chegaria no não positivo, olha, não dá no momento. Eu não consigo fazer dessa forma, mas a gente pode tentar de um outro jeito, fazer de uma outra, entendeu? Você traz uma outra solução. Então, é um não positivo. Tem o não que você eu esqueci agora o nome exatamente, mas é repetitivo, né? Que a pessoa fica ali insistindo para que você... riscado. Isso, disco riscado. Que aí fica ali no disco riscado e falando, insistindo para você. E você vai pegar o mesmo disco riscado, só que na sua versão, e vai continuando da mesma forma, entregando para ela. Não consigo, realmente, não dá para mim. Não vai ser fácil dessa forma, não vai me agregar em nada, mas a primeira coisa que você tem que fazer é conversar consigo. Para qualquer não que você for dizer, você primeiro precisa negociar com você mesmo. Então, internamente, o chefe pediu alguma coisa. Eu vou dizer um não positivo para ele. Mas então você fala com você antes, negocia esse não, para chegar numa... Porque normalmente, na hora que você vai dizer o não, trava. Sim.
e vem o sim. Então, é ficar firme com você mesmo, dizer o não positivo, falando de uma outra forma e colocando uma outra sugestão. O disco riscado, que é ele insistindo e você dizendo a mesma coisa, como ele insistindo e você dizendo também. E tem aquele que é o empático, não empático, que aí você se coloca no lugar daquela pessoa e diz para ela, olha, agora eu não consigo, mas talvez em um outro período você pode tentar fazer de uma outra forma, então colocar para ele aquela responsabilidade e trazer para ele uma outra sugestão. Então tem formas, né, de dizer tem esse não. formas Não de precisa dizer ser não. um não rude, né? Que a gente Exatamente. tem medo de ser malvado, medo de ser rude, Mas, por né? exemplo, quando você falou, né, às vezes dizer não é você ser outra pessoa. Você, qual foi a frase que você utilizou logo no início? Que a gente só conhece uma pessoa quando a gente fala não pra ela. Exatamente. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa fala assim, bom dia, tudo bem? E você não está bem. E a gente sempre Aí fala, você fala tudo tudo bem. e você... Só que assim, tá um bagaço. Você precisa dizer, não tô bem. Tô péssima. Não necessariamente, mas você pode olhar pra pessoa e falar assim, olha, não tô nos meus melhores dias, mas estou caminhando para. Sim. Né? Dá uma Aham. resposta. Foi o que ela disse. Quando você diz não, você tem que dizer motivos do porquê. E nem sempre você precisa. Hoje eu não estou muito bem, mas eu estou melhorando. Ah, mas o que aconteceu? Não, só não estou 100%. Você não precisa responder para a pessoa, né? Não é uma regra. Eu disse não, eu tenho que ter argumentos para poder dizer sim. Né? E aí, por conta disso, da pessoa ficar perguntando, de você ficar com medo de ser perturbado, digamos assim, né? Olha, ficou me perguntando mil coisas. Eu acabo dizendo sim para tudo. E não, gente, eu posso Porque dizer vira um não e padrão, não ter uma... né? eu posso dizer não e não ter uma resposta do porquê. Eu não quero te dar essa resposta. E é libertador, né? Você Aconteceu comigo esses conseguir dias. Foi não ter libertador. que se justificar tanto. Exatamente, uma fornecedora que me fornece algo. Eu não queria mais, estava complicado para mim. Gleice, mas eu não queria mais. Aí aconteceu a última coisa que eu falei, ai, não dá mais. Eu mandei, olha, não fique chateada comigo. Farei com você outras coisas, mas isso não vou fazer mais. Vou procurar uma outra fornecedora para poder me trazer isso. Mas eu não quero mais. Se ela entendeu, ótimo, porque eu sou responsável por aquilo que eu digo e por aquilo que eu sinto. Se ela não entendeu, ela precisa trabalhar ela com ela mesma. Porque o que ela sente e o que ela interpreta é dela. O que eu falei, eu sou responsável pelo que eu falo. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Mas o que a pessoa interpretou, o que a pessoa entendeu, não é responsabilidade minha. Passaria a ser se ela me perguntasse, mas por quê? Aí eu diria pra ela e daria essa resposta e a gente continuaria ali naquele diálogo. Mas não é responsabilidade minha, eu não quero mais. Eu expliquei o que aconteceu, disse não. Tá tudo bem, me libertou, gente. Graças a Deus, não preciso mais daquela situação. Não vou ter mais aquele problema. Então, é necessário falar esse não. E é necessário entender que você não tem responsabilidade sobre o sentimento da outra pessoa. Ela quem vai administrar o sentimento dela. Muitas vezes a gente se pega justamente por isso. Eu não quero ofender, não quero magoar, não sei como a outra pessoa vai reagir, né? Ou então, pior, não é que você fica pensando, não sei como a outra pessoa vai reagir. Pior, você sabe o que a outra pessoa vai responder. Exatamente. Eu trabalho com casais também, né? Então, eu falo pra ele, não adivinha o que ela falou isso. É isso. Não fica adivinhar, mas ela falou isso, só que aí ela... Não. Quer dizer outra coisa. Não quer. Se ela falou, tá tudo bem, acabou. Ah, mas ela falou que tá tudo bem, mas ela tava com a cara feia. Você é responsável simplesmente pelo tá tudo bem dela. Você não é responsável pela cara feia. Ela que administra a cara feia dela. Entende? Nós vamos tomando Quando tudo que a é do gente outro. começa a ter essa consciência, as coisas vão mudando. Tá vendo porque é importante a terapia, gente? Tá vendo? Porque é importante. Eu ia falar isso. É isso. E eu tenho uma outra questão também, né, que a gente, estudando o tema, me veio também, que é como falar não para amigos próximos ou parentes, né, que é aquela pessoa que você tem intimidade ou que você sempre ajuda de alguma forma. Como sair e falar um não para essa pessoa? De Alguém verdade. mais próximo. De verdade, eu acho que é aí que é mais fácil. Na verdade, assim, ó, nós somos verdadeiros, principalmente com as pessoas que estão próximas a nós. Por exemplo, se o seu trabalho você não está 100%, em quem você desconta? Não é no seu chefe, porque você sabe que o seu chefe você pode perder o trabalho.
Talvez, se você for solteira, na sua mãe. Porque você sabe que ela é sua mãe, ela não vai deixar de ser. São nos parentes próximos. Mas naquele Exatamente. parente que é um tio, por exemplo, que vem te pedir um dinheiro emprestado, entendeu? Um parente não tão próximo, mas é um parente, né? É um familiar. Sim, uma pessoa ali, né? Sim, uma Do seu pessoa convívio, do um meu amigo convívio. próximo. Exato. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa entender que as pessoas, elas não podem gostar de você pelos sims que você dá. Então, seu tio veio pedir um dinheiro emprestado para você. Aí você disse sim, porque senão ele vai ficar chateado, ele não vai mais gostar de você. Mas no fundo você quer dizer não. Então você não está sendo verdadeira. Você não está falando para ele quem você realmente é, né? Não tá trazendo para ele, olha, tio, não vou te emprestar esse dinheiro. Ah, mas por quê? Você pode dar os porquês e você pode dizer, porque nesse momento eu não posso te emprestar. E pronto. Essa é a resposta. Ser sincero, porque você está né? sendo sincera. E Quando você estabelece um limite também. Exatamente. Porque senão daqui a pouco a pessoa pode repetir, pode vir com outra demanda. Por isso que esse não pode ser ligado a esse emocional de você ser aceita ou não ser aceita. Na verdade, você precisa trabalhar dentro de você para a sua aceitação própria. Se você se aceita, se você se conhece, se você sabe o que é importante para você e o que deixa de ser importante, você não vai dar importância para coisas pequenas. Por exemplo, a pessoa que veio te pedir o dinheiro, ela também teve que criar várias, né, formas de chegar para pedir um dinheiro para você. Se ela teve essa, né, vamos colocar uma palavra, sei lá, ousadia, também pode ter ousadia de dizer a verdade. Que impossibilitado daquela situação. Um amigo que, sei lá, pede para você viajar porque ele não quer se sentir só, mas você não quer ou você não tá afim. Não. Eu tinha uma paciente que ela tinha muito problema em dizer não, porque ela tinha muitos amigos. Então, para qualquer lugar que chamavam ela para ela ia, porque ela também não gostava de si mesma. A gente descobriu isso. Ela não gostava da própria companhia dela. De ficar sozinha, de bater um papo consigo, de, sei lá, fazer uma skincare, de dormir até mais tarde, de ficar de pijama lendo um livro. Nossa, eu sou o oposto. Ela não gostava da companhia dela. Então, todos os lugares, mesmo cansada, ela ia. Olha Eu falei só. pra ela, começa a dizer que você tem compromisso com você. A gente, claro, foi trabalhando essa autoestima, né? Pra que isso melhorasse e pra que ela gostasse de si. Mas depois ela não sabia como dar as respostas dos nãos. Porque já era normal. Todo mundo que precisava, ela tava ali. Então a gente foi trabalhando que ela tinha compromisso. Qual compromisso com ela? Do quê? De ficar deitada. É um compromisso, gente. Tá tudo bem. E tá tudo Às bem. vezes você só precisa da sua paz, daquele momento, né? E o pra amigo você. pergunta, mas qual o compromisso? Eu tenho um compromisso, não consigo ir. Perfeito. Mas qual compromisso? Eu tenho um compromisso. Que seja um compromisso de sentar na sua sala e tomar seu chá gelado. Eu acho que assim, o mundo mudou. Eu não sei se pós-pandemia ou se realmente as pessoas têm tirado um tempo para cuidar de si. Ou realmente o acesso à internet muito fácil. Mas eu percebo uma onda de vou cuidar de mim, vou buscar uma terapia, vou tirar um Sim. tempo para mim. Eu acho que isso antigamente não existia com tanta frequência. Talvez as mulheres tenham Verdade. realmente virado essa chave, né? Foi o que eu falei no Eu começo. acho que as pessoas Precisa estão mais virar, conscientes, precisa né? virar essa chave. Eu não sei se realmente é uma impressão minha. Você pode falar com mais propriedade, né? Mas eu percebo realmente essa virada de chave, essa onda de vou cuidar da minha saúde mental, vou cuidar de mim, vou procurar uma terapia, vou descobrir o que eu gosto de fazer. Vou procurar fazer uma atividade física, ler um livro, fazer o beach tênis, que agora tá à moda, Ah, né? é Fazer o verdade. beach tênis. Fazer E a gente vê Pilates. realmente, assim, as mulheres, né? Encabeçando Saindo, né? saindo da bolha e fazendo algum esporte, né? Alguma Sim. coisa. Então, assim, eu acho que realmente as mulheres têm procurado ajuda, terapia e Outras procurar terapias. outras terapias, e realmente eu tenho visto essa onda. Sim, acontece, tem acontecido sim, e eu percebo que também vem pós-pandemia. Já estava em uma crescente, mas aumentou muito mais a demanda e a necessidade pós-pandemia. Por quê? Gente, a pandemia foi um divisor de águas. As pessoas morriam deliberadamente. Era um negócio muito difícil, né? Você tinha vizinho que de repente estava ali não estava mais. Aí todo mundo da casa pegou, 2 morreu, todos morreram, nenhum morreu.
Então tinha muito disso, teve muito disso. As pessoas começaram a entender que a vida é um sopro. E quem não morreu ficou essa sequela de várias mental, coisas. né? Por Saúde estar mental. em casa o tempo todo, com o celular, as telas. Exatamente. Eu acho que o acesso à informação também, né, fez com que isso se tornasse uma coisa Muito. que ajudou muitas pessoas. Sim, Né? a ansiedade, gente, se você não tinha ansiedade, você adquiriu. E se você tinha ansiedade, aumentou e foi para uma outra patologia. Por quê? A ansiedade, ela tem 3, é como se fosse um combozinho, sabe? Fica pertinho um do outro ali no cérebro. Tem o medo e a raiva, que estão muito próximos. O medo, a raiva e a ansiedade, eles andam ali juntinhos. Então, na pandemia, você tinha medo de pegar o vírus, muito medo de pegar e morrer. E, ao mesmo tempo, você tinha muita raiva de estar enclausurado dentro de casa, sem poder fazer nada. Os filhos também. Era uma loucura de raiva com um misto de medo, ao mesmo tempo. Gerou ansiedade em todo mundo. Então, a saúde mental, ela vem com essa ajuda mesmo, para que as pessoas começassem a se entender, começassem a dar valor à vida. A gente percebeu que na pandemia, quando todo mundo se fechou dentro de casa, as flores eram diferentes, os animais começaram a sair para fora. A gente percebeu que existe um mundo, Sim. né? Claro, tem voltado, muitas coisas, né, continuam ali mais mecânicas, mas é perceptível essa mudança das pessoas. As pessoas estão indo muito mais por esporte, Sim, né? Isso vida é muito saudável, bacana, vida né? saudável. Se vocês pararem para analisar, os países de primeiro mundo são países que o esporte está ali para as crianças, para todo mundo. Porque esporte é isso, é desafio, é você se colocar numa posição, é você desafiar o seu colega, é viver nessa adrenalina gostosa e saudável. Então, assim, o Brasil também tem trago um pouquinho... Eu vejo, né, as pessoas na rua, de bicicleta, caminhando, fazendo algum tipo de esporte, beach tênis. Tem acontecido, sim, pessoas buscando terapia, né, de diversas formas. Então, assim, melhorou muito, mas ainda tem muito a melhorar. Tem muito a fazer, tem muitos nãos a dizer aí. Não para organizar a casa, e sim para um exercício físico, né? Não para a hora cronometrada do banho, e sim para se deitar no chão e brincar ali com a criança, jogar lá para cima Tem pouquinho. aqueles nãos que são mais complicados e difíceis, né, da gente dizer. Sim, sim. Tem aquelas regras, assim, existem... necessário nós vivemos com algumas regras que são importantes, mas elas podem ser quebradas, né? Em algumas exceções. Eu preciso ter tempo e eu preciso deixar de ser tão rígido para tudo. Porque essa rigidez vem muito da mulher. A mulher é assim. Exato. A mãe acordava, é hora de organizar a casa. E é perceptível, porque eu tenho 2 meninas e um menino. O João é completamente meninão mesmo. Deixou ali, tá tudo bem, fez, não fez, eu tenho que estar sempre ali controlando, falando pra ele, filhão, vamos lá. E os nossos esposos e maridos são criados e crias de uma dessa mulher. forma. Nós precisamos entender isso. Então, assim, tô preparando o João pra isso. Espero que minha futura nora aí goste dessa criação que eu tô dando pra ele. Mas a Melissa é completamente... certinha, sabe? Menina, cronometrada, a roupa, o que ela vai usar, o que ela vai deixar de cor. Mãe, eu quero assim, eu quero assado, os detalhes. É impressionante a diferença de personalidade pequeno, né, que você já vê. Muito, muito. O João Cada sempre foi muito largado. A Melissa tem que ser do jeito dela, tem que ser do jeito dela, da forma dela. Inventa umas coisas assim. Maria ainda nós não temos essa percepção, Sim. né, que é um bebezinho, mas é nítido. Então, precisamos nos conhecer. Precisamos entender algumas coisas e fazer direitinho. Temos que ter regras, temos, mas podemos quebrá-las também. Não precisamos ficar frustrados. Vamos buscar terapia. Fazer terapia, gente, é tão bom. Eu faço. Eu preciso também, né? Eu fiz por muito tempo também. É que eu sou psicóloga também, né? Então, É eu vou verdade, defender, né? Vamos Temos lá. 2 psicólogas É, aqui hoje. duas. Né? Que maravilha. Mas eu sinto que essa questão de hábito, a gente tem que lutar contra esses hábitos ruins, né? Essa rigidez, o tempo inteiro. Porque parece assim que a nossa cabeça, ela quer voltar para aquele estado. Então você tem que, eu vou me propor a Sim. fazer alguma coisa diferente, a ser mais leve, a não ficar, né, nessa... Tem que ser tudo certinho. Sim.
E porque senão, passa porque uma a vida semana, passa. a gente volta. E aí tem que ter um Gente, equilíbrio também, porque aí também tem uma linha tênue entre você se colocar sempre como uma prioridade, né? E acabar deixando também as coisas. Porque eu mereço também. Tem uma linha tênue. Na verdade, nós precisamos ter temperança, né, gente? Sim, é o Se a gente, equilíbrio, né? equilíbrio. Se a gente salgar, vai ficar salgado. Se a gente não pôr Sim. sal, vai ficar insosso. Então, nós precisamos tomar cuidado com o equilíbrio. Se ficar, vai ser 80 ou 8. Tem que ter um equilíbrio. Então, eu preciso ter o meu tempo, mas eu também preciso respeitar o tempo do outro. E é pôr limites pra tudo. É difícil? Isso é pra tudo na vida, né? Mas a gente precisa viver. Sim. Sabe? Passa a pandemia. Um exemplo disso. Eu lembro, agora, às vezes, para contar o tempo, eu me perco. Porque teve o tempo da pandemia. E aí? O que a gente fez nesse tempo? Né? Parece que a gente esquece. Parece que a gente esquece. Aí, É o não, antes ó, da mas teve tanto pandemia, tempo. depois da pandemia. Exatamente. Ah, faz quanto tempo? 2 anos? Não, mas teve a pandemia. Então, não, faz 6 anos e 5 pouco. anos, Já faz um tempo. Então, assim, precisamos entender que a vida passa. E que se a gente ficar falando sim pra tudo, nós vamos nos sobrecarregar e não vamos viver. A gente vai viver fazendo coisas. E não é legal viver fazendo coisas. Precisamos de um tempo, precisamos descansar. Nossa família precisa de nós. O nosso trabalho precisa também. Precisamos entender que são 8 horas do dia, 9 horas do dia que a gente está nesse ambiente. Então, ele precisa ser saudável. Precisa É o te fazer viver com bem. propósito, né? Exatamente. E se a gente não tá bem com a gente mesmo, como que a gente vai ajudar o outro? Né? Então, é que nem Exatamente. fala aquele... quando se tá um avião caindo, eu tenho que pôr a máscara em mim primeiro, pra depois pôr em quem tá do meu lado. Então, Bem eu isso. preciso ter esse tempo, esse momento que é meu, para depois eu conseguir me dedicar aos filhos, ao marido, a um amigo, né? Porque senão Senão não vai. E a aí, gente não dá conta, o né? carro, se a gente pegar o carro e andar sem parar, vai acabar a gasolina. Uma hora cansa. E aí Aí ele você se vê morre, num né? tempo. A Num dona período Dor de morreu na praia. estresse absurdo. As pessoas não conseguem. Tá bom, você tá fazendo tudo, mas as pessoas não conseguem falar com você que você tá insuportável. Ok, você dá conta? Dá, mas você tá chata. Ok, você dá conta? Dá, mas ninguém quer ficar perto de você. Seu filho prefere seu marido, porque com ele é a diversão e você é a gritona. Que não... Então, assim, se você cuidar de você, você vai ser a mãe legal também. Tem um filme que é muito legal, O Poder de Dizer Sim, que a mãe fala sim pra tudo. Não lembro exatamente o nome do conheço. filme. Minha filha já propôs essa O Poder de brincadeira. Dizer Sim. O Dia do Sim, Meu é Deus. esse o nome, Dia do O Sim. dia do sim. Tem uma Acho que ela hora... que assistiu esse filme e veio falando que, Dia do que é o sim. dia do sim. O João vive pedindo ali pra mim. Você não pode dizer não pra absolutamente nada, mas aí tem algumas regras pra que as crianças coloquem. Mas uma das situações, eles pedem pra eles irem num lava rápido e deixar o vidro aberto. Então a mãe não pode dizer não. Ah, meu Deus. E eles entram, assistam, é muito legal. A mãe é insuportável. Onde Tudo- tem esse filme? Na Netflix Na tem. Netflix. Tem. Fica a dica aí, gente. Fica a Quem tá dica vendo pra a vocês. Dia do sim. Dia do Sim. Meu Dia do Deus. sim. Ela acorda nesse dia, ela não concorda muito, ela é a chata, todo mundo, e ela é taxada Perigo de esse chata. filme, hein? É bem legal. E o pai é o mais legal de todos, e aí tem um contexto todo, ela aceita esse Dia do Sim. E é muito legal, porque as crianças se divertem super. E aí vai, né, termina lá. Não vou dar o spoiler aqui pra vocês, assistam. Fiquei curiosa. É legal. O Também João fiquei. quer muito esse Dia do Sim. Eu falei pra ele, menos o lava rápido. Pode tudo. Lava rápido, a gente pensa nele. Criatividade, né? Muita criatividade. Aí, a mais nova que veste a mãe, ela também tem 3 filhos. São 2 meninas, mas a mais velha é uma menina. Tem o do meio e a pequenininha. E ela que veste a mãe. Então, assim, pensa na mãe, vestida com idade de 3 anos. É muito legal, não lembro o nome dos... E por fim, às vezes a mãe se divertiu horrores, né? E ela precisava desse Foi. tempo. E ela era mais legal. Mostra, mas eu vou dar um spoilerzinho. Mostra no início do filme que ela era a mulher do sim. Ela casou com ele, eles pularam de paraquedas, saltaram de paraquedas, eles fizeram várias coisas legais como casal. E aí, quando nasceu a mãe, A nasceu rotina, não. né? A rotina. E aí mostra literalmente a criança tentando pegar, ela dizendo não, a criança correndo, ela dizendo não. Então, é não. ela virou exatamente a nossa vida, gente. E é ruim pra nós, né? Porque você é chata pro outro, mas e dentro de mim, né?
Sim. Então, E você acaba se sentindo mal também, né? É. Por essa situação. Não, e aí você precisa aprender. Aí ela aprende a dizer sim, ela retorna a ser aquela pessoa legal, porque ela passa a ser essa pessoa insuportável. Consegue fazer Na tudo, verdade, consegue. ela volta a ser o que ela era, né? E aí vira um robô. Quem gosta de robô? e a criança, quando a gente olha de uma forma diferente, a criança, ela é a leveza, ela é, né, a brincadeira. Alegria. Exatamente. Ela é o mindfulness que fala. Então, assim, você vê Aham. uma criança brincando. Eu tava vendo meu nenê hoje brincando. Ele gosta de guardar as coisinhas dentro do, Ai, gente, do que potinho. lindo. Ele ficou, acho que meia hora. Tira daqui, põe pra cá. Eu falei, gente, olha aqui. Ele tá concentrado na brincadeira dele. Ele não tá pensando mais em nada. Nada. Ele quer tirar o bloquinho de um lugar. A gente não consegue fazer A isso. gente não, Não, tem esse foco para. total Porque você numa tá atividade. pensando em mil coisas. Tem um videozinho no Instagram que mostra assim uma casa no ângulo que nós olhamos, no nosso panorama, aí fala assim, tá bagunçada, né? Aí desce a câmera e mostra por baixo. É uma casa montada. A menina faz assim, gigante assim a sala tá. Aí tem as pessoas conversando, tem a casa, tem o cachorro, tem o parquinho, tem todas as coisas assim, mas aí no panorama dela. Ela baixinha, fazendo as brincadeiras dela. E o adulto olhando por cima, vendo tudo bagunçado. Né? Então, assim, ok, vamos ensinar a guardar? Vamos, mas vamos também brincar. Então, tá na hora da brincadeira? Vai brincar. Agora eu tô brincando com o quê? Tô brincando, sei lá, com a Barbie. Então, vai brincar com a Barbie. E agora eu quero brincar, sei lá, com o Lego. Então, a Barbie vai ser guardada e vamos brincar com o Lego. Ok, tem algumas regras que podem ser seguidas, mas precisa brincar e naquele momento vai ficar bagunçado. É hora da brincadeira. Não tem mãe que quer tudo bonitinho e não pode sair do lugar. Não dá. Ainda mais você Né? sendo uma criança. Vamos olhar pelo ângulo Sim. deles, né? É diferente, é diferente. E eu acho que mesmo quem não tem filho, né? É olhar nesse ângulo de tá tudo certo. Exatamente. Vamos bagunçar, né? Vai Deixar leve, né? fazer alguma receita com a família, bagunça tudo, depois lava, né? Porque a gente tem mesmo essa tendência de, ai, tá tudo muito... Eu lembro Sim. da minha avó falando, tudo muito bagunçado, tem que tá tudo assim, né? Então, eu acho que a gente cresceu com isso. Eu né? conto para todo mundo, né? Minha mãe, ela tinha regra, né? Na época dos nossos pais, ela saía para trabalhar, ficávamos eu, meu irmão. Meu irmão mais velho morava com a minha avó. E aí, essa situação de organização de casa, a casa era organizada por mim e a cozinha por ele. Eu acordava cedo, já deixava tudo organizadinho. E passava o dia. Ele arrumava, acho que 20 minutos antes da minha mãe chegar. A mamãe chegava, eu chamo minha mãe de mamãe, gente. A mamãe chegava no horário, tava cheirosa a cozinha. Claro, ele tinha acabado de fazer. Ele passava o dia sem fazer, e fazia no último minuto. E ele era sempre elogiado. Nossa, E era mais que leve e mais feliz, cheirosinho, né? que Aposto. gostosinho. Tinha que estar organizado? Tinha, mas tinha horário? Não. Então, assim, cada um vai fazer de uma forma. Não tá errado, só é diferente. E aí vamos nos adaptando, entendendo que cada um vai vir de um panorama diferente, de uma família diferente, de uma organização diferente. E aí nós vamos criar juntos, independente do nível de relacionamento que você tem. Se é uma amizade, se é um relacionamento amoroso, se não é. Todos os tipos de relação são duas pessoas com bagagens diferentes. Então nós precisamos entender o outro, mas precisamos nos entender também. Não adianta eu só entender o outro. É complexo, mas Sim. primeiro... Eu acho que os dois entrar num consenso também, respeitar o jeito um do outro, entrar num consenso na educação dos filhos, das tarefas da casa, por exemplo. Isso é o difícil, é o desafio, né? Sim, muito desafiador. Porque aí você tem que pensar no psicológico, no físico, no espiritual, em todos os sentidos. Mas isso é viver. E não ter aquela tendência, nós como mulheres, de falar, não, ele não sabe, deixa que eu faço, é melhor eu pegar tudo pra mim, né? Exatamente. É começar a direcionar as coisas. E entender que o outro vai levar um tempo. Né? Essa minha paciente, por exemplo, que o esposo começou a fazer as coisas, ele faz no tempo dele, mas ele faz. E assim, com prazer, porque ele aprendeu. Antes ele não sabia lidar. Ele falava, mas eu não sei, eu nunca fiz. Por exemplo, coisas mínimas, lavar uma louça. Mas antes era sozinho, aí tinha uma filha,
passou a ter 2 e ela continuou no mesmo cronograma. Nós mulheres, na nós mesma coisa. tendemos a querer as coisas do nosso jeito, né? Por que Ter será que a gente controle, tem né? querer ter o controle de tudo? Ter o controle É, de exatamente. tudo. Tem que ser do nosso jeito, nesse tempo, né? E se não for do nosso jeito, não vai estar bem feito. Não vai estar bem feito. Exatamente. A gente sempre pensa isso, né? Mas isso pode ser negociado com você mesmo. Então, tá bom, eu sou dessa forma, ok, mas não dá pra ser diferente? Eu preciso ter o controle de tudo? Mas tem acho essa que é necessidade. entre o que você falou da pessoa começar a olhar pra dentro de si e fazer essa negociação com ela mesma, né? Exatamente. Primeiro Começar é com a você. entender que ela tem isso e começar a negociar Exatamente. O com ela mesma. primeiro não que você vai dar pro outro é conversado com você, pra vir o sim pra você. Porque o não pra ele é sim pra você, como o sim pra ele é o não pra você. Então, primeiro você vai conversar consigo pra depois ir lá falar com o outro com firmeza, com respeito. Exatamente. Eu queria só dar um spoiler de um programa que a gente está montando no RH, Ai, que é que justamente legal. sobre isso, junto com a Érica, que é assistente social, É. sobre hábitos. Olha, Então a gente vai Que lançar um legal. programa bem legal, assim, para desenvolver, estimular essa mudança de hábito, Ai, que bom. né? Essa transformação. Então, vai ser muito legal. Olha que legal. Tá no forno, vai ser legal. Bacana, Super bacana. apoio. Eu também, super apoio. É. Bom, gente, o bate-papo foi incrível, super enriquecedor, né? Eu queria saber se mais alguém quer falar alguma coisa, dar algum exemplo. Se a Gleice quer deixar aí um último recado, né? Um desafio para as pessoas. Fique à vontade. Eu só desafio vocês a viverem fantasticamente, gente. Com o que você tem. A vida é tão bela. Vamos viver o presente, sabe? O passado já se foi, não tem o que fazer. O futuro não pertence a nós, a gente não sabe o que vai ser. É claro que o que eu faço no meu presente vai refletir no meu futuro. Mas ele não me pertence, eu não sei, no final das contas, o que vai acontecer. Eu tenho esse momento. Então, nesse momento, eu preciso viver da melhor forma possível. O podcast começou há um tempo, já está acabando. Então, já é passado o início dele, né? Nós estamos nesse momento. Então, que os nossos momentos sejam incríveis, sejam fantásticos. Precisamos viver isso. O desafio você é dizer não, né? Quando necessário. E dizer sim quando necessário também. É importante você se conhecer. Perfeito. Gente, muito obrigada. Agradeço muito a participação da Gleice, das agradeço, meninas muito também que obrigada. toparam, né? Foi fazer enriquecedor. parte. Muito legal. E é isso. Se você gostou, compartilha com uma amiga. Se inscreva no nosso canal, curta e ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas.